23, 3, nós estamos, né, falando sobre o anticristo e algumas características que serão evidentes com relação ao anticristo. Em Daniel 8:23, vamos lá para Daniel 8:23, enquanto nós estamos lá, ah, nós já vimos que o Satanás vai dar o poder para esse homem aí. Além dele ser de boa aparência, ser um homem eloquente, bom curador, demagogo, deve ser bem hipócrita também, né? É, Como é que a gente chama? Dissimulado, essa é a palavra certa. No verso 25, por sua astúcia, olha só, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ah, ele aí prospera, né, em todos os empreendimentos. Essa aqui é a nossa questão, né? Infelizmente, esse mundo em que a gente vive, ele favorece as pessoas que prosperam financeiramente. Não quer dizer prosperar financeiramente, talvez não seja a palavra certa, mas as pessoas que parecem que prosperam, né? As pessoas que aparecem na mídia ostentando, ostentando e acaba as pessoas acreditando que toda aquela mentira é algo bom, é algo que faz a pessoa feliz. Então, Satanás vai ser esse homem aí. O verso 23, só subindo um pouquinho ainda, o verso 23 de Daniel, versículo 23, ó, mas o fim de seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, assim, o anticristo, ele vai ser alguém que tem autoridade sobre algum país, né? No caso ali, não se falava em presidente na época de Daniel, então a autoridade máxima era o rei. Hoje a gente sabe que tem, além do rei, tem presidente, tem o primeiro-ministro que manda nos países. É, Se for um regime parlamentar, né? Se for um regime republicano, democrático, aí tem um presidente, até o parlamentar também tem regime republicano aí. Mas a questão que a gente vê é monarquia também tem, o parlamentarismo tem todos os sistemas de governo, mas essa autoridade aí, o anticristo, ele vai ser extremamente dissimulado. Outra coisa que a gente vai ver, né, Apocalipse 6:1. Vamos lá para Apocalipse 6:1 antes da gente entrar, né? Apocalipse 6:1. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Viu o cordeiro que abriu um dos sete selos e ouviu um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, né? Ah, e aí vem um cavalo branco aí, que é o Senhor Jesus. Quando Jesus vem e saiu para vencer, eu acho que Satanás também não fica, não gosta ele imita Jesus. Então a gente tem sempre esses textos. Voltando para Daniel 7:24, vamos lá, Daniel 7:24, o que a gente vai ver aí sobre esse gênio militar que vai ser o anticristo? Provavelmente ele deve ter lido lá, né, A Arte da Guerra e aprimorado o livro lá. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, assim, durante muito tempo, acredita-se que esses 10 reinos sejam da Europa, e de lá virá o anticristo. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e vai abater 3 reis. Então, hoje nós temos aí a União Europeia,
são 27 países ali, nós temos a, o BRICS hoje, que também tem aparecido aí. Talvez vai ser uma disputa aí entre, não sei, né, Gog e Magog aí, a Rússia e a China, bem, parece que já está delineando aí, né? A região de Gog e Magog lá, e Rússia e China contra a União Europeia. E aí ela se levanta. Pode ser esse o caminho aí, né? Se a gente olhar assim a questão do Donald Trump lá, a questão da Groenlândia, tudo, na verdade, eles, os comentaristas falam, né? Enquanto todo mundo está, enquanto a Europa usa uma pantufa, os países estão usando sapato coturno, né? De guerra. Então, assim, a hora que a Europa se despertar, talvez ela queira buscar, igual foi na Segunda Guerra Mundial, ela começa a se armar, começa a se preocupar, porque a gente já viu que os Estados Unidos está nem aí para a OTAN, né? E essa questão de invadir a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, e assim por diante. Então a gente vê que o anticristo provavelmente deve vir da Europa, né? Pelo que a gente entende da palavra do Senhor. E aí, além disso, né, Daniel 11:37, vamos para Daniel 11:37. Daniel 11:37, uma coisa ainda muito marcante na vida do anticristo é essa questão do homossexualismo, né? O verso 37 diz que assim, ó, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Né? Quando ele fala nem o desejo de mulheres, né? Ele não tem respeito pelo desejo das mulheres, e por nenhum Deus. Não sei se os irmãos viram a questão do Irã lá, né? Desde a Revolução Iraniana, dos Ayatollah, na década de 70, o governo teocrático iraniano lá, ele tem se perpetuado até os nossos dias. E agora, em Teherã, ó, eles vão invadir uma mesquita, né? Assim, destrói a mesquita. Então a gente vê que alguma coisa está se movendo na nossa época. Claro que durante vários períodos da história, algumas mudanças ocorreram que levaram a crer a vinda do anticristo e a volta de Jesus. Mas parece que agora, por vários fatores, mesmo por causa das mudanças climáticas, essa questão das pedras raras, né, terras raras, que eles chamam, não é mais nem pedras, é terras. Então, tem a questão das terras da Ucrânia, as terras da Groenlândia, a Venezuela também, lógico, né, que vai levando esse despertar aí, esse novo imperialismo mundial dos países mais fortes em detrimento dos países menores. É como se fosse uma nova partilha da África que ocorreu no século XIX. Então, o que a gente já começa a ver esse palco aí? Então, o anticristo, um cara de boa aparência, eloquente, ótimo orador, dissimulado, vai ser um líder nato, né? Alguém assim fora do comum, e ainda tem essa questão de não respeitar, extremamente religioso. A religiosidade é assim, não respeita nenhum, não respeita Deus, na verdade, ela se finge de ser algo, mas na verdade não é. E pior, né? Ele aí, ele traz essa bandeira, ou às vezes, eu acho que
o anticristo, apesar de ser homossexual, ele não deve levar essa bandeira como chancelaria dele. Ele deve, muito pelo contrário, ser um homem extremamente machista, ser um homem que traz essa questão da família, da honra, porque o que a gente tem que entender é que o anticristo ele leva uma multidão junto com ele. Então, o discurso que o anticristo vai fazer é um discurso que agrada a grande maioria e dos despreocupados. Essa palavra que a gente leu em Daniel é muito importante. Os despreocupados, os que não lê assim a Bíblia, não param e perguntam, mas espera aí, calma, né? O que esse cara está dizendo? Então, assim, é o lobo vestido de cordeiro. Daniel 9:26, vamos voltar lá para Daniel 9:26. Daniel 9:26 diz só, depois de 62 semanas, será morto um ungido. Ou seja, 62 semanas morreu Jesus, foi crucificado lá no ano zero, é o ano 33. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, até a volta do Senhor, até o fim, as guerras e desolações, infelizmente, fazem parte da nossa vida. Segundo Tessalonicenses 2:3, vamos lá para segundo Tessalonicenses 2, verso 3. O verso 3 diz assim, ó, de segundo Tessalonicenses: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento, né, da fé em Deus. As pessoas vão o maior engano de Satanás é o tempo que a gente perde em coisas irrelevantes. Por exemplo, a pessoa trabalha, 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 no final de semana vai para a baladinha lá. Errado? Mas aí ele trabalha a semana inteira, aí vai lá. Ele não tem um tempo para pensar naquilo que ele faz. Ou ele vai, no final de semana, senta no sofá e assiste um sábado inteiro lá de série. Errado? Também não. Mas, assim, o diabo cria circunstâncias em que a gente não para meditar e pensar naquilo que Deus tem para nos ensinar. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Esse a gente sabe que é Satanás, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, o que o anticristo vai fazer? Assim que ele levantar, nós vamos ver que ele vai ter apoio do falso profeta, que é um judeu, e ele vai apoiar o Israel ao extremo, assim como nunca, vai destruir lá a mesquita de Omar, vai reconstruir o templo de Salomão, e durante 3 anos e meio, Israel vai se alinhar, como foi o casamento de Hitler e Stalin na Segunda Guerra Mundial, né? Assim, literalmente um casamento, e, e de repente ele se engrandece de tal maneira que o orgulho enche a sua vida, o anticristo, que ele entra no altar e senta lá no altar, constrói um, um trono dentro do templo, né, que será construído em Israel, o novo templo de Salomão. Então, assim, a gente vê essa caminhada aí do anticristo, né? E aí ele diz lá, olha só, a ponto de assentar o santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí Paulo chama atenção no verso 5. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer essas coisas,
Então já não é novo isso aí, né? O cristão, nós temos que nos despertar não para brigar, para levar o ódio nas pessoas, não, muito pelo contrário. Isso deve nos despertar para pregar o evangelho para aqueles que estão do nosso lado, as pessoas que o inferno está batendo na porta. Essa é a verdade, né? Jesus está às portas, mas o inferno está ali. Por quê? Porque quando eu me nego a pregar de Jesus e dar um bom testemunho, aquela pessoa que está perto de nós, ela se perde. E aí? É, isso deve nos incomodar. Tem me incomodado há muito. E aí ele diz lá, ó, e agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, quem que o detém? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo detém a vinda do anticristo, para que eu e você possamos pregar de Jesus. O verso 7 ele diz assim, ó, olha só, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, o anticristo já está vivo e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E quem detém? O Espírito Santo. E o verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. A palavra aí, João capítulo 1, o verbo se fez carne e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, assim, o anticristo, ele é um gentil, deve vir da região da Europa, deve ser um líder já nascido, lógico, e em breve ele deve aparecer aí. Assim que o Espírito Santo der a dica lá. Os 10 reinos aí, né? E ele vem e derruba 3 e aparece ali. Provavelmente, vamos lá para Daniel 8:8, Daniel capítulo 8, verso 8. Ó, o verso 8 ele diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres, notáveis para os 4 ventos do céu. Ah, então, assim, norte, sul, leste e oeste. Esse líder aí vai ser aclamado. A força dele atinge isso. O verso 9 diz, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Alguém. Então, nessa arrumação agora geopolítica, a gente vê, olha só, eu tenho 4 chips se levantando. Então, eu tenho agora os Estados Unidos nesse expansão territorial, a Rússia, a China, e falta um outro aí, talvez a Índia, né? Eu sei que esses 3 aqui devem já se alinhando. Provavelmente, ou é a Índia, ou é um da Europa, né? Desses 4 vai sair um pequeno. E aí esse pequeno aí, olha só, vai se engrandecer. E aí ele fala lá, ó, o verso 10. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, né? A região ali do Egito, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Então, assim, é, a, a, esse líder aí vai saber, né? Mas a gente teve a Primavera Árabe, que foi uma mudança ali na região da África, no norte da África em especial, e agora nós temos essa mudança no Oriente Médio ali, em especial no Irã, e deve atingir a questão da Síria, que está mal orquestrada ainda. O verso 21 ainda, vamos descendo aí para o verso 21. Ó, o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, aí a gente já tem aí a Europa, aí, a Grécia,
né? Nessa época aí falou de Alexandre o Grande, e aí depois a gente foi vendo, né? Epifânio, a gente falou muito sobre ele e essa mudança. O verso 23 diz assim, ó, mas no fim de seu reinado, quando os prevaricadores acabaram, levantar-se-á um rei feroz, e a gente leu, né, catadura especialista em intrigas. Então, essa mudança aí vai vir. O verso 24, olha só, ó, o grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então, assim, ó, não vai ter líder, e aí ele começa a perseguir o povo cristão. E aí vão ser nossas escolhas que vai fazer diferença aí. Ah, Daniel 7, vamos lá para Daniel 7, 24, também, o verso 24, Daniel 7, olha só, uma coisa bem legal aqui, que ele vai falar do anticristo, ele diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo rei, e depois ele levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e vai abater os 3 reis aí. Os 10 reinos que aparecem na Europa. Provavelmente esse líder vai se levantar. Quando formou a União Europeia, eu até realmente pensei que falei, nossa, pronto, é agora, né? Porque começa a formar a União Europeia e aí começam os países, desde lá, da, antes do fim da Segunda Guerra, né? Que formou o SECA, né? O Benelux, aí tem essa questão da história e vai formando. E aí, o verso 8, ainda de 7, 8, né, ele vai tomar o lugar desses aí. Continuei olhando até que foram postos os tronos. Ao verso 8. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem e boca. Então, esse líder militar aí, esse anticristo virá com força total aí. Volta para Apocalipse 13, 3, antes de nós falarmos aí sobre o ajudante do anticristo. Olha o verso 3 de Apocalipse 13, 3. Então, vamos a... Então vi de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quando completar 3 anos e meio, Anticristo vai sofrer um atentado e que vai mudar a vida dele por completo. Então, ele vinha num processo de engano, mas aquele político, pensa um político bom mesmo, esses aí, que engana todo mundo, né? E isso a gente, infelizmente, tem de penca. Mas a, a, quando ele vai sofrer um atentado, e aí, depois daquele atentado, o Satanás entra no corpo dele, depois a gente vai ver isso aí, e aí ele muda, né? Aí o orgulho, o ódio, a raiva toma conta do anticristo e ele começa a perseguir todos que adoram a Jesus. Ele vê Deus, ele vê Cristo, na verdade, como um adversário, né? E todo mundo se maravilhou de ele ter sido curado. Não é que ele morreu, ele teve uma enfermidade, um atentado que quase morreu, vamos dizer assim. E adoraram, olha só, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Gente, imagine assim: a humanidade chegou num ponto
que eles vão adorar Satanás é, por ele ter feito algo bom, vamos dizer assim. Nossa, olha, o diabo não é tão ruim como falaram. O mundo caminha para isso, né? As religiões afro têm crescido entre os jovens no mundo como nunca, né? Mas eu vejo assim, não é porque o diabo tem mais poder, é porque nós, como cristãos, estamos deixando de fazer a nossa parte. A gente briga demais entre si, querendo estar certo, ou julgando um ou outro. Você liga a internet, tem sempre alguma coisa falando de um ou de outro líder religioso, e o próprio cristão propaga isso, que para mim é uma pena, porque a palavra de Deus diz que tudo que é bom que preenche a nossa mente. Então foi-lhe dado, o verso 5 agora, ó, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, lembra lá os outros 3 anos e meio? Então, num 3 anos e meio, ele sofre esse atentado, ele é curado, o falso profeta vai lá, ora, sei lá, reza, faz lá uma mandinga, sei lá o quê, e fala que foi o diabo que deu esse poder, e todo mundo vai buscar isso aí. E aí ele abre a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então Satanás começa a falar mal de Deus, e isso não é muito difícil. Vamos pensar assim, chega para alguém que está machucado, a primeira pergunta você fala, olha, onde estava Deus quando você perdeu um filho, foi atropelado por um alcoólatra, ou onde Deus estava quando permitiu uma jovem ser violentada, onde Deus estava quando você passou fome, onde Deus estava. Então o diabo vai nessa, sabe, cobrando, aí a pessoa olha e fala, é verdade, Deus me abandonou. Essa é a grande estratégia de Satanás, a orfandade. O pastor Fabiano fala muito sobre isso, Fabiano Ribeiro, e a gente vê que é triste, mas é uma verdade. Então o diabo vai lançando isso. Às vezes a gente pergunta, não, como é que as pessoas podem ser enganadas? Gente, não é difícil. O Allan Kardec, quando ele vai criar o kardecismo, a questão do filho dele morre, e aí ele vai atrás de um espiritualismo, né? E aí alguém pergunta para ele, porque ele era evangélico, pergunta, mas Allan Kardec, aí ele fala uma frase, né? Depois você lê a biografia, fala, olha, eu não sei se era eu não sei quem falou, quem deu autoridade para ele falar, mas sei que era meu filho falando, porque um espírito aparece lá e fala com ele. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, o verso 7. Vamos lá, vou terminar rapidinho, esse aqui até o verso 10. Ó, contra os santos e os vencesse. Às vezes o pessoal fala assim, não, não é questão de ter poder ou não. Durante a tribulação, gente, é, vai ser igual foi a perseguição do Império Romano. Um monte de cristão foi morto no Coliseu. A Inquisição prendeu um monte de cristão. A verdade é essa. A expansão lá de Maomé matou um monte, milhares de gente, inclusive cristãos. É, então, assim, sinto dizer, mas quem tiver na tribulação e se converter, a, a morte é quase certa, né? Não tem escapatória. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, gente, ele uniu
o que a história não conseguiu. 193 países hoje, pela ONU, o anticristo vai unir todo mundo para adorar ele e para seguir ele. Então, assim, vai ser algo fora do comum. E adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente já viu isso aí. A cruz de Cristo foi lá atrás. Outra coisa importante é assim: quem não adorar Jesus, essa é a perseguição. Então eu creio que o cristão não vai passar pela a grande tribulação. Alguns acreditam que vão. Amém. Né? Eu não quero e não vou. Mas, assim, vai ser um momento bem ruim. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha só, tá vendo que não tem a igreja aí? Quando a gente leu lá em Apocalipse 2, 3, né, que fala quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, agora não tem mais, porque a igreja já foi arrebatada, né? É um detalhe bem pequenininho, mas que mostra isso aí. Então, o anticristo terá todo esse poder, essa característica. Amanhã a gente vai falar sobre o falso profeta, a segunda besta aí. Amém? Ó Deus, meu Pai, eu quero agradecer por esse dia que o Senhor nos ensine a proclamar o teu evangelho e o teu reino, a testemunhar da graça do Pai, ensinar do perdão e da misericórdia, ensinar da compaixão. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nos ensina o que falar, o que pensar e como agir durante todo este dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de verão, no nome de Jesus.